Muito boa noite, gente. Bem-vindos à primeira aula do minicurso intitulado Dostoiévski, A Castigo para Todos os Crimes. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente estava muito ansioso por esse minicurso. A gente espera que vocês aproveitem bem. Eles podem se sentir à vontade para fazer pergunta no final. E eu espero que vocês realmente entendam a temática e tudo que revolve ela, porque foi um trabalho e uma pesquisa feita com muito carinho. Enfim, vamos lá. Essas são as redes sociais do Gelic. A gente está sempre postando sobre literatura e cinema. A gente publica trabalho, divulga trabalho, aliás, por lá também. Caso seja do interesse de vocês, sintam convidados a seguir a gente. As nossas redes sociais, então, são essas: Gelic_UFOPA no Instagram, Gelic_UFOPA no Spotify e no YouTube. E, além dessas, a gente tem o canal no WhatsApp, que é Gelic Literatura e Cinema. E, além disso, a gente tem o nosso contato do e-mail, que é gelic.projeto.fopa@gmail.com, em que vocês, se vocês quiserem, vocês podem ter um contato maior e mais direto com a gente para ter alguma resposta sobre alguma dúvida, algum pedido, qualquer coisa assim que vocês queiram comunicar para a gente. Avisos importantes antes da gente iniciar. A gravação da aula, como eu avisei antes, essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada na íntegra no nosso canal do YouTube, que é Gelic_UFOPA. Além do YouTube, ele vai ser postado no Spotify em formato de podcast, então se vocês preferirem nesse meio, também tem lá. Segundo, participação. Se vocês quiserem fazer alguma contribuição durante a aula, vocês podem estar à vontade para usar a ferramenta levantar a mão para falar no microfone ou escrever no chat. As mensagens vão ser lidas no final da aula. A nossa indicação é que vocês guardem essas perguntas para a hora da interação e lá a gente vai fazer algumas perguntas também para vocês sobre o que vocês mais se interessam sobre a aula. E vai ser bem legal. A participação é sempre uma das melhores partes do minicurso, então estamos ansiosos também para vocês interagirem com a gente. Terceiro, lista de frequência. Vocês não esqueçam de assinar a lista de frequência, ela vai ser encaminhada pelo chat no meio do minicurso para o final. É muito importante que vocês assinem essa lista, porque é só a partir dela que a gente pode emitir o certificado para vocês para conquistar a carga horária, e aí vai ser enviado informações sobre como adquirir esse certificado pelo e-mail. Os ministrantes dessa noite e da próxima, que é dia 29, são esses. A gente tem a Suelen Aguiar, que é licencianda em História. A gente tem o Gabriel Feijão, que é bacharelando em Direito. Tem eu, Nicolas Leão, licenciando em Letras Português. E a gente tem o Simon Gomes, que é licenciando em Letras Inglês. A gente vai estar, então, mediando esse contato de vocês com o conteúdo do minicurso. A gente está na aula 1, o nosso tema é a experiência histórica e forma artística, o caso Dostoiévski. Nela a gente vai abordar as condições de produção da Rússia do século XIX, contexto histórico, social e cultural. Além disso, a gente vai falar sobre a trajetória de Dostoiévski como escritor e vai finalizar para falar sobre como a forma artística processa e transforma o conteúdo histórico. Na segunda aula, que vai ser dia 29, a gente vai falar sobre crime, castigo e match point. A gente vai falar sobre as condições de produção das obras, vai fazer uma adaptação e um diálogo intercultural e terminar com uma análise comparada. No e-mail que eu enviei para vocês hoje, tem o link do Match Point para assistir. Ele está em inglês, mas eu coloquei a legenda tanto em inglês quanto em português para vocês conseguirem acompanhar. Além disso, esse filme está disponível na Prime Video, se não me engano. Mas, enfim, o link do Drive está no e-mail. A gente indica vocês assistirem o filme para poder acompanhar direitinho o que a gente for falar na aula 2. Enfim, então a gente começa aqui a aula 1, que se chama Experiência Histórica e Forma Artística, o caso Dostoiévski, e vai começar com a produção da Rússia no século XIX, que vai começar com a Suelen. Então, aproveitem. Boa noite. Meu nome é Suelen, sou estudante de licenciatura em História pela UFOPA e eu vou situar vocês nesse contexto histórico, social e cultural da Rússia do século XIX.
Para começar, essa Rússia, ela era uma Rússia czarista. Então, mas o que é que isso significa, né? Significa que a Rússia, ela era governada por um imperador, o czar. Czar não é uma pessoa, czar é um título. É o título que o imperador russo, né, o monarca russo, recebia. Czar, ele vem de César, que era um título adotado pelos imperadores romanos. E só que essa ligação, né, com Roma, ela se estende, porque havia um mito de que a Rússia, né, ela era a terceira, o terceiro império, né, a terceira Roma. Havia, né, a Roma, a primeira Roma, a Roma do Ocidente, a segunda Roma, a Roma do Oriente, então a terceira Roma seria, então, a Rússia. Mas de onde que vem, né, esse mito? Para explicar isso um pouquinho melhor, a gente vai ter que voltar um pouquinho, lá com o Ivan III, ele se casa com a sobrinha do último imperador dessa Roma do Oriente, né, que também é conhecido como Império Bizantino, e esse Ivan III, ele vai adotar o emblema do Império Romano do Oriente, né, o emblema bizantino, que é essa águia bicéfala. Então, como vocês podem ver na bandeira e já do século XIX, essa águia de duas cabeças, ela ainda é presente no brasão da Rússia, né, no brasão imperial. É, essa adoção, né, desse termo, czar, desse emblema, ele tem um significado por trás, ele também é um ato político. Ele tem esse objetivo de falar, olha, nós fazemos parte dessa herança romana, nós somos legítimos, há uma sucessão legítima do Império Romano aqui. E outra herança deixada, né, por esse Império Romano é a Igreja Ortodoxa. Essa igreja, ela vai legitimar o poder do czar. Outra coisa também era que a Rússia czarista, ela era uma autocracia. O que é que isso significa? Que havia um poder ilimitado do czar. Então, esse imperador, o czar, aí esse título, né, ele vai ter poderes ilimitados. Então, não vai ter parlamento ou limitadores. O czar, ele vai ser visto, né, como um pai e quase como uma figura divina. Então, como a Rússia czarista, ela está muito atrelada à igreja, né, à igreja ortodoxa, ir contra a figura do czar é visto como uma heresia. Então, a igreja ali vai reforçar aquela autoridade do czar, aquela autoridade divina. Outra coisa também que vai entrar nessa questão é a terceira seção. Ela é uma polícia política. Então, o czar, o imperador, para dar essa continuidade, para fazer esse monitoramento de se tem uma possível quem está falando contra as ideias do czar, quem está falando contra a autocracia dessa Rússia czarista, isso vai ser vigiado. Então, vai ser instaurado, né, a terceira sessão, que vai perdurar de 1826 até 1880. Então, essa terceira seção ela é uma polícia política para vigiar, para monitorar, para que não tenham ideias contrárias a essa do czar, a ideias contrárias à Igreja Ortodoxa. E essa terceira seção ela teve uma origem. Ela surgiu, né, depois da revolta dezembrista. Essa revolta dezembrista foi uma revolta com ideias liberais. Então, foi considerado um ataque contra a autocracia, contra a Rússia czarista, e então eles surgiram com isso para vigiar e para censurar qualquer ideia que fosse contrária a essa. Então,
Eles infiltravam espiões em clubes de leitura, por exemplo, para que essas ideias, ideias liberais, ideias como o parlamento, ideias que olhavam muito para a Europa, né, do Ocidente, e que olhavam para o czar e tinham ideias contrárias, para que pudessem censurar e às vezes até exilavam essas pessoas, para que não acontecesse uma revolta, para que não acontecesse, né, uma revolta como a revolta dezembrista. Então, havia censuras em livros, como palavras como revolução, essas palavras elas eram censuradas de livros. Qualquer coisa que fosse divergente, então esse imperador, que era uma pessoa só, né, que tinha um poder ilimitado sobre a Rússia, qualquer pessoa que fosse contra essas ideias, entrava então essa polícia política em vigor. E só que vai ter um acontecimento que vai balançar, né, essa estrutura da Rússia, porque até então, né, a Rússia czarista, com esse imperador, com essa polícia política, mas uma coisa vai mudar isso que estava tão bem estruturado, né? Então, com a guerra da Crimeia, que vai por volta ali de 1853, vai até durar 1856, isso vai instigar um senso de mudança na Rússia. Essa Rússia czarista, até então, era uma Rússia feudal, com um modo de produção agrícola, a maioria das pessoas eram camponesas, só que a Rússia ali, um império enorme, muito grande, se expandindo, acreditava que era uma grande potência militar, e aí, desejando expandir o império, até mesmo por causa desse mito da Terceira Roma, eles tinham algo com eles que era de dominação universal mesmo, tanto para levar essa fé da Igreja Ortodoxa, quanto para expandir, né, os domínios desse czar. Eles entraram em uma guerra, em um confronto contra o Império Otomano, a França e a Inglaterra. Só que a Rússia ela perdeu feio. E ela perdeu por um motivo bem específico, que era que o exército da Rússia não conseguia se equiparar com o exército já industrializado da Europa Ocidental. Vale aqui lembrar que a Revolução Industrial já tinha acontecido um século antes. A Rússia, ele era um dos países, né, europeus do Oriente, que mantinha esse modo de produção feudal, esses campos que ainda não se tinha se industrializado, né? Então, aí eles vão perceber que eles precisam fazer realmente uma mudança, que eles precisam se industrializar, porque, por exemplo, as ferrovias facilitavam o acesso das tropas, o que não acontecia na Rússia, já que eles não tinham as ferrovias, os fuzis, as armas, né, que eles usavam não eram armas ali que se equiparavam com as armas da Inglaterra, por exemplo. Então, eles vão perceber que eles não têm como sustentar essas guerras, que eles não têm como enfrentar esses outros países. Então, vai surgir, né, uma urgência por uma mudança com a derrota deles na Guerra de Crimeia. E essa mudança, ela vai influenciar muito o contexto cultural. Então, agora a gente vai entrar nesse contexto social, desculpa, um contexto social. Então, essa Rússia até então, né, Rússia feudal, com senhores de terra, senhores feudais, nobres, o que predominava era a servidão. Então, havia os donos de terra, né, os senhores feudais, e havia aqueles que cuidavam dessa terra, que faziam o plantio, o arado. Então, esses eram os servos. Esse era o contexto social da Rússia, né, um contexto que era muito da produção agrícola, de camponeses, desses servos, era um contexto social muito rural. E aí surge, né, essa necessidade de mudança. E como primeiro grande ato dessa mudança, desse passo para a industrialização, né, dessa Rússia para essa mudança, eles vão começar com a abolição
em 1861, da servidão. Mas como a gente vê, né, grandes abolições, né, como a gente viu o caso do Brasil, essa abolição ela ocorre nessa liberdade muito ambígua. Por exemplo, os servos, eles tiveram a liberdade deles, entre aspas, porque as terras, as grandes terras que eles cultivavam, não eram deles. E houve também uma indenização. Então, esses senhores feudais, eles foram indenizados pela perda desses servos. Só que essa conta, né, essa conta acabou indo para esses camponeses. Com a abolição, né, esse preço, quem pagou a indenização não foram o Estado, não foi o czar que pagou. O czar, ele só transferiu essa dívida, né? Então ele falou, não, vamos indenizar, sim, esses senhores feudais, esses nobres, não vamos deixar, sabe, aquela história, a economia vai quebrar, né? Então, ele indenizou, ele deu dinheiro para esses senhores, pela perda desses servos, só que quem pagou essa conta foram os servos. Então, imagina, eles perderam aquela grande terra, né, que eles cultivavam, que vinha o sustento deles, e eles já saem com uma dívida dali, porque eles têm que pagar pela abolição. Então, eles tiveram que pagar, né, por essa liberdade deles. E esse preço, né, foi uma dívida muito grande, foi uma dívida cobrada por 49 anos. E eles agora deviam ao Estado, deviam ao czar. E aí nós entramos nessa economia, né, porque nesse êxodo rural, voltando um pouquinho para o êxodo rural, o que que acontece? Com essa abolição da servidão, acontece o êxodo rural. O que isso significa? Que esses camponeses, eles vão sair dos campos e eles vão para as cidades, porque eles precisam, né, pagar essa dívida, tudo se reformula, está acontecendo, né, esse processo de uma industrialização tardia na Rússia, e vai acontecer uma lotação daqueles centros urbanos que não estavam preparados para receber tantas pessoas. E aí tem essa economia agrária, essa industrialização tardia, esses camponeses que eram a maioria da população da Rússia, né, era a maioria das pessoas, eles estão endividados. Então, acontece, né, toda essa crise econômica, não tem dinheiro no campo, as cidades também não prosperam como deveriam. Então, é toda uma questão social. E aqui eu trouxe, né, uma pintura para retratar isso. São camponeses, né, ali com um trabalho muito árduo, não dá de ver de perto, né, mas as mãos calejadas, era um trabalho muito pesado. E a Rússia, né, resolveu mudar toda essa estrutura econômica, todo esse contexto de produção, né, de modo muito rápido para tentar alcançar os demais países. E aí a gente vai entrar no contexto cultural, né? Em que repercutiu nisso. Agora, saindo um pouco, né, dessa visão dos campos e indo um pouco mais para as cidades, nós vamos pensar um pouco, né, nessa elite que pensa o país. Tem a inteligentícia, que é a elite que pensa o país, que discute, né, o futuro da Rússia. Essa elite ela era composta por estudantes, por jornalistas, por aquelas pessoas, eram pessoas bilíngues, então eram pessoas que falavam francês e russo. E isso se interliga com a literatura, porque até então essa literatura que se produzia, que esses debates que se faziam, eram feitos em francês. Então, por mais que aqueles livros fossem escritos na Rússia, eles eram no idioma francês. Até que vai acontecendo, né, durante o século XIX, essa transição e começa a se produzir em russo. Os russos começam a escrever em russo.
E aí acontece uma divisão. Essa elite que pensa o país, ela é dividida entre os ocidentalistas e os eslavófilos. Os ocidentalistas, eles olhavam muito para a Europa do Ocidente, porque até então a gente tinha aquela Rússia, que era governada pelo imperador, pelo czar, que era muito focada na produção agrícola dos campos, e a gente tinha, né, olhando para a Europa do Ocidente, a Inglaterra com a Revolução Industrial, era assim, era outra paisagem, né? Eles tinham outra visão. Então, esses ocidentalistas, eles olhavam para a Europa Ocidental e eles viam ali como modelo que a Rússia ela tinha que copiar aquela industrialização para poder conseguir progredir, né? Já os slavófilos, eles acreditavam que essas pessoas elas estavam cegas pelo brilho da Europa, que, que deveriam focar numa alma coletiva, numa alma focada na Rússia, né? E que não era para copiar esses ocidentalistas. E, mas onde que acontecia, né, esses debates? Porque até então havia, né, muito essa coisa de não poder ir contra o império, contra o czar. Esses debates, eles aconteciam no que eram conhecidos como revistas grossas. Eram revistas literárias mensais, com muitas e muitas páginas, por isso o termo grossas, e ali cabia várias coisas, colocavam romances, colocavam discussões sobre economia, críticas a teatros, poemas, e havia, e como não havia um espaço, né, político livre, né, nas ruas, em outros lugares, aquelas revistas, né, a literatura se fez um espaço de debate político. Até mesmo quando escritores queriam fazer esse debate, falar sobre algo, por conta da censura, né, da polícia política, eles tinham que trazer através de metáforas. Então, tinha todo um esquema, né, de debate por trás. E aí, então, a gente vai falar sobre uma cisão cultural. Cisão cultural se refere, né, a uma divisão, a uma rachadura na cultura. Isso porque uma parte da Rússia vivia de um jeito e a outra vivia de um outro modo, porque enquanto a elite falava francês, o povo falava russo. Então era aquilo, a elite produzia em francês, a literatura era em francês, os debates eram em francês, e eram essas pessoas da elite que eram a elite que pensava, que era a elite que, então, podia decidir o futuro da Rússia. Era onde estavam os debates, né, sobre a política da Rússia, né, essa Rússia czarista até então. E aí vai acontecer, né, uma concentração na cidade de São Petersburgo, que inclusive ela é cenário de alguns livros, né, da literatura russa, vai ser cenário dos livros do Dostoiévski. Em São Petersburgo vai se concentrar, né, vai ser um centro urbano que vai crescer por causa desse êxodo rural, desses camponeses indo para as cidades, e vai acontecer uma superlotação, então muitas doenças, muitas epidemias, é, muita depressão, e nisso vai surgir, né, em meio a esses debates, vai surgir o niilismo. Então, né, nessas pessoas, né, nesse contexto russo, o niilismo ele era mais do que uma vertente filosófica. Ele era uma rejeição às autoridades tradicionais. Então, ele era uma rejeição à Igreja Ortodoxa, ele era uma rejeição a esse imperador, ele era uma rejeição a essa Rússia czarista, de que o czar ele tinha poderes ilimitados, ele ia contra, né, essa censura, então. Então, nós vamos ter ali uma Rússia, um debate, né, de uma Rússia europeizada, né, uma Rússia que olhava para a Europa do Ocidente. Então, a cisão cultural, ela parte daí, né, essa Rússia dos nobres, dessas pessoas letradas, dessas pessoas, desses escritores, jornalistas, essas pessoas que debatiam, né,
sobre várias coisas, que olhavam muito para o Ocidente, e essa Rússia mais profunda, o outro lado, né, dessa cultura, que era uma cultura camponesa, é, que vivia na miséria, porque haviam muitas dívidas por conta dessa abolição, né, dessa servidão feita desse modo, né, já colocando uma dívida em cima desses camponeses. Então, ali, esse contexto, né, é de uma cidade como São Petersburgo, que não foi preparada para receber essas pessoas, é de muita gente na pobreza, na miséria, é esses camponeses que muitos não tinham para onde ir, que se viam perdidos, que precisavam de dinheiro não só para sobreviver, né, mas para pagar as dívidas, e principalmente para sobreviver, né. Então, é, é essa a Rússia czarista que nós temos, né? E aqui eu trouxe uma imagem, né, de São Petersburgo, em 1880 a 1890. Então, São Petersburgo, ele foi construído em meio a canais de esgoto, então tinha esgoto a céu aberto, tinham também os prédios poço, que eram prédios que tinham um grande buraco no meio, e eram todos fechados, assim como uma caixa, né? Para comportar mais pessoas, para comportar essas pessoas que saíam dos campos. Então, para recapitular, para finalizar essa parte, né, do contexto histórico, social e cultural, o contexto histórico era de uma Rússia czarista, do imperador, que não se podiam ir contra os ideais desse imperador, e era uma Rússia, né, que estava passando por todo um processo de industrialização, de abolição da servidão, né, e com cidades, um grande crescimento urbano que não estava tão preparado para isso, até mesmo para receber nessa essa industrialização, até porque as pessoas elas viviam, né, a maioria da população ela vivia de um modo e do nada já foi tentando colocar em outro modo. Então, essa transição, ela demora um pouco e as pessoas acabam caindo, né, nessa pobreza, numa questão de sobrevivência mesmo, entrando nesse modo de sobrevivência. São Petersburgo é sempre retratado como uma cidade muito cinza por conta desse contexto, dessas epidemias, dessa pobreza. Então, e as pessoas sempre as pessoas, né, as elites, tentando fazer essas críticas ao czar, através, né, da literatura, críticas à Igreja Ortodoxa também. Então, espero que vocês tenham entendido, que eu não tenha jogado tantas informações. Eu estava com muito medo de chegar aqui, porque se tratando de um século, né, com muitos acontecimentos nessa Rússia. Fiquei um pouquinho com medo de jogar muitas informações. As perguntas vocês podem escrever nos comentários, que a gente vai responder no final. E aí eu vou passar para o meu amigo falar um pouco sobre a trajetória de Dostoiévski como escritor. Obrigada. Boa noite, gente. Espero que vocês estejam me ouvindo. Se estiverem me ouvindo, mandem um joinha. Certo. Para falar da trajetória de Dostoiévski como escritor, assim, necessário que a gente compreenda esse contexto, né, da Rússia que a minha colega Suelen explicou, porque Dostoiévski ele era um ser humano, né, que ele tinha uma interpretação de mundo, assim como qualquer pessoa, né, e entender, né, o contexto em que ele vivia é interessante porque existe uma teoria, né, que eu amo muito, que é que cada escritor, todo escritor, né, em suas obras, eles acabam colocando coisas das suas vivências, né? Isso pode ser conscientemente ou inconscientemente, né? Ele acaba escrevendo coisas de que ele viveu, né? O conhecimento que ele adquiriu empiricamente, né? Isso foi uma teoria assim que eu abri a minha visão para essa teoria, principalmente com o Ismail Xavier, né? Quando ele fala ali sobre cinema, né? E isso está muito também atrelado à literatura, né? Como a gente escreve. E tendo esse pensamento em vista, os biógrafos vão associar a vivência, né, do contexto social, histórico que vivia Dostoiévski, vão associar isso às suas obras, né, à sua carreira como escritor, né. E Dostoiévski nasceu o quê? Em 1821, 1821 até 2026 são mais de 200 anos, né?
E nisso vai nascer ali uma rama de biografias sobre Dostoiévski, né? Às vezes um pouco até contraditórias, né? Porque alguns biógrafos possuem uma visão diferente de outros biógrafos, né? Então, vai muito da interpretação, né? Então, é muito interessante que a gente tenha ali uma consciência sobre a literatura russa, até mesmo para a gente tirar a nossa própria conclusão, né? Sobre o que a gente acha, o que a gente interpreta da literatura de Dostoiévski, né? E nesse artigo aqui de Almeida, né, que ele vai falar das milhares de biografias que fazem sobre Dostoiévski, ele vai dizer bem assim: curiosamente, o mesmo Dostoiévski que inovou com a criação de personagens sem o acabamento redutor da definição do autor e, por seguinte, não biografáveis, transformou-se em um dos escritores mais biografados de todos os tempos, né? E, assim, vai haver ali, como eu disse, vai haver ali muita contradição para entender a biografia de Dostoiévski, né? Mas eu acho assim, é muito. A gente precisa entender a biografia para a gente entender como ele produzia, né? E para isso, eu trouxe a biografia de Dostoiévski a partir de Joseph Frank, né? Porque Joseph Frank, ele nasceu assim depois que Dostoiévski já tinha morrido, mas ele era um historiador e um biógrafo que dedicou a vida dele ao, a, a, a obra de Dostoiévski, né? E assim, ele era considerado assim um dos maiores, assim, ele era considerado um historiador muito mais do que um biógrafo, né? Então, a biografia dele está muito ligada a esse resgate histórico, né, de documentos históricos, né, muito mais ali às vezes por cartas, né, que o Dostoiévski trocava ali com amigos, com o seu irmão, né? Então, eu confio na biografia de Joseph Frank muito mais por esse resgate histórico que ele vai fazer, né, dos documentos históricos, né? O Joseph Frank, como historiador, né, vai construir essa biografia de Dostoiévski, né? Então, para a gente não ficar assim, não se aprofundar ali numa biografia que ela é muito debatida, né? Eu resolvi simplesmente trazer o Dostoiévski de Joseph Frank, né? Porque vai constatar ali fatos, né? Então a gente vai poder tirar ali as nossas próprias interpretações, né? Sobre como se constituía ali Dostoiévski durante a sua carreira, né? E esse livro aqui é Um Escritor em Seu Tempo, né? Ele vai abranger ali as 5 obras, né? Que Joseph Frank fez das biografias de Dostoiévski, né? E eu considero um livro assim um pouco difícil para quem é brasileiro, né? Eu como brasileiro e que está entrando em contato com a literatura russa, né? Por 2 fatores, né? O primeiro é a linguística russa, né? Os nomes russos ele tem ali uma estrutura de afixo e sufixo, né? Que eu acho um pouco complicado de entender. Então, durante a leitura da biografia, a gente acaba entrando em contato com nomes, né, muito parecidos, né? E isso acaba confundindo a gente, né? Muitas vezes a gente não consegue nem ler esses nomes, né? E se torna, assim, difícil, assim, você assimilar tudo, né? Então, eu acho um livro para se ler com cautela, né? E um outro fato é que, por ser uma biografia, né, e não uma ficção, né, Joseph Frank vai introduzir as pessoas, né, da vida real, né? Então ele não vai introduzir as pessoas como se fossem personagens, né, com um aprofundamento, né? Você tá lendo ali o livro e de repente ele solta um nome que você de repente nunca viu, né? Aí você vai lá pesquisar quem era essa pessoa, né? E isso acontece muito, né? O livro todo, né? Ele está falando de Dostoiévski, de repente ele cita o nome de alguém que participou da vida de Dostoiévski, né? E é interessante, né, que, por exemplo, se você tem contato com a literatura russa, né, você com certeza vai ler esse livro, você vai identificar esses nomes, né? Mas, assim, para quem está se introduzindo agora, é um pouco complicado, né? Então, eu tentei aqui sintetizar ao máximo, né, esses nomes para a gente pegar ali esses fatos, né, da trajetória de Joseph Frank e expor para vocês. Para isso, né, eu trouxe aqui alguns nomes, né, que eu achei importante citar. O primeiro, Charles Darwin, né? Charles Darwin não é citado na biografia de Joseph Frank, mas, assim, no contexto do século XIX, ele trazia a teoria da evolução, né? Então, nesse contexto ali que a professora Suelen trouxe, né? Onde
do liniismo, né, onde se acreditava que existia muito essa crença em Deus, né? E Charles Darwin, ele trazia a teoria da evolução, né? E isso é algo que mudaria ali a literatura, né? Trazia ali novos pensamentos, né? Isso, de certa forma, assim, indiretamente pode ter influenciado Dostoiévski, né? Assim como influenciou muitos escritores e filósofos da época, né? A gente tem também Freud, né? Freud, nas biografias de Dostoiévski, ele é muito, assim, existe uma controvérsia porque algumas pessoas dizem que, principalmente Joseph Frank, né, ele diz que o Freud tem uma visão errônea, né, porque ele tem um artigo, né, da psicanálise de Dostoiévski, né, e o Joseph Frank vai dizer que é uma psicanálise errada, né, mas isso vai depender da interpretação de quem consome os seus livros, né, e de quem compreende, né, então eu só estou aqui expondo que Joseph Frank acha, né, que Freud, né, fez uma psicanálise errada, né, sobre Dostoiévski, seu pai, né? E a gente tem também o Nietzsche, né? O Nietzsche também, ele foi muito influenciado por Dostoiévski, né? Ele cita Dostoiévski em muitas das suas obras, né? Porque eles compartilhavam do mesmo pensamento, né? De que o Nietzsche, ele trouxe a ideia de que Deus não existe e de que o ser humano está livre para fazer qualquer porcaria, né? E isso, de certa forma, acabou influenciando. Ele pegou muito da literatura de Dostoiévski para se basear nisso, né? Mesmo que Dostoiévski tenha tido esse pensamento no começo, né? Mas no final da sua trajetória ele acabou mudando esse pensamento. E outros nomes importantes Bansky, que Bansky é um crítico, né? Ele foi amigo de Dostoiévski, né? Ele participava ali da escola natural, né? E o Bansky, ele foi assim, foi muito importante na trajetória de Dostoiévski, porque ele criticava as obras de Dostoiévski, né? E ele tinha um pensamento muito antinihilista, né? E nesse pensamento também era muito, acredito que radical, que ele não acreditava em Deus, né? Isso influenciou Dostoiévski, né? Tanto que eles participaram daquele círculo, né? O Círculo de Patrakovsky, que foi ali uma revolução, um grupo, né, onde as pessoas se reuniam para debater ali contra o regime russo da época, né? Eram considerados ali socialistas, né, que não acreditavam em Deus, né? Isso influenciou muito Dostoiévski, né? Tanto que Dostoiévski até culpa Belsky por ter colocado, ter influenciado Dostoiévski a ir para a prisão. E um outro nome que eu coloquei aqui foi o do Mikhail, né? Na biografia, a gente vai ler um nome chamado Mikhail, mas é do irmão de Dostoiévski, né? Esse Mikhail aqui que eu coloquei na imagem, ele é um linguista, né? Um escritor que vai fazer uma crítica à obra de Dostoiévski. Isso, tanto que ele nasceu depois que Dostoiévski morreu, né? Então, ele não tem nada a ver com o irmão de Dostoiévski que é citado ali na biografia, né? Ele é um crítico, né? Um linguista que vai criticar a obra do Dostoiévski posteriormente, né? E a gente tem Nikolai Gogol, né? Que é um novelista, né? Que muitos consideram que foi ali um escritor que influenciou muito a obra de Dostoiévski, né? E esses são nomes assim que eu acho importante, né? Citar antes de falar da biografia de Joseph Frank. Primeiramente, a família de Dostoiévski. Eles eram principalmente considerados digamos assim, classe média, porque eles não eram considerados nem aristocratas e nem pobres, né? Então eles eram assim, considerados classe média. E o pai do Dostoiévski, ele era um médico militar, né? Que, que logo mais acabou se aposentando, né? E ele tinha uma visão assim de mundo de que ele queria que os os filhos dele tivessem ali um sucesso financeiro, né? Aquele pensamento que todo pai conservador tem, né? De que, eu vou investir no meu filho para que ele cresça, né? E possa ter uma condição de vida, né? Mas
nessa época ali o pensamento assim cristão era muito predominante, né? Todo mundo ali era muito devoto, né? Então tinha esse pensamento conservador. E assim, o pai de Dostoiévski, ele era considerado assim muito abusivo, né? Tanto que Dostoiévski vai escrever nas cartas, né, o quanto ele não gostava, né, do pai dele, né? Considerava ele uma pessoa abusiva, é, gritava, né, que impunha os preceitos dele nos filhos, né? Tanto que ele vai colocar ele e o Mikhail numa escola militar lá em Moscou, né, nessa intenção, né, de dar para eles um futuro bom, né? E vai ser nesse internato que o Mika e o Ford vão construir ali uma relação muito boa, né? Então, o Dostoiévski vai construir uma relação muito melhor com o seu irmão Michael do que com os outros irmãos, né? Tanto que nos registros históricos, né, tem muito mais cartas do Michael com Mikhail com Dostoiévski do que com os outros irmãos, né? Então, são as cartas do Mikhail que vão ali ser um ponto de partida para construção da biografia de Dostoiévski. Dostoiévski vai se casar 2 vezes, né? Uma vai ser com Maria, né? Que foi o primeiro casamento dele, né? E muitos associam o casamento dele com Maria àquela obra dele dos irmãos, né? Porque a mulher dele, ela foi viúva, né? Ela era viúva, aí se casou com ele, né? Ela tinha problemas de alcoolismo, né? Ela é considerada complexada, né? Então eles tinham uma relação assim é, muito complexa, né? Muito difícil, né? E Dostoiévski se sentia culpado, né? Por não dar amor a ela, né? Ele sentia que ele não dava amor a ela por causa dessas complexações dela. E acabou que ela acabou morrendo, né? E acredito muito que essa relação de Dostoiévski com essa primeira esposa influenciou muito Crime e Castigo também, né? Influenciou aquela obra Os Irmãos, né? E depois dessa esposa, né, que ele ficou viúvo, ele foi se casar depois com Ana, né? Que foi o segundo casamento dele. Foi considerado assim, uma relação saudável, né? Ela, ela assim, cuidava assim, da parte financeira dele, mas Dostoiévski, nessa época, ele estava numa crise financeira, né? Que ele era muito viciado em cassino, né? E ele também ele tinha crises nervosas, né? Então, pode ter sido saudável, mas assim, Dostoiévski estava passando por um momento difícil, né? Mesmo que saudável. E sobre Dostoiévski, né? Passado ali, quando o pai dele colocou ele lá em Moscou, né? Naquela escola militar, nos 15 anos, o pai dele transferiu ele para outra escola militar, né? Um internato, na verdade, que lá em São Petersburgo, né? Que foi a cidade que a Suelen mencionou, né? Lá em São Petersburgo, né? E colocou ele lá no intuito, né, de melhorar a vida dele, né? Ele estudar ali engenharia, né? E Dostoiévski foi, né? Mas ele sabia que não era isso que ele queria, né? Porque o que ele queria mesmo era ser escritor, né? Que ele acreditava que isso era o que ele tinha que fazer pelo mundo, né? Mas Dostoiévski, né, vai ir para essa escola militar, ele vai conhecer um amigo chamado Tchaikovsky, né? E esse Tchaikovsky, né, vai ser importante ali para a relação dele, né? Eles vão conversar muito, né, sobre literatura, sobre mundo, né? Então vai ser alguém que vai influenciar Dostoiévski, né? Aí, passado a formação de Dostoiévski, ele vai atuar como engenheiro, né, por um ano, né? Engenheiro militar, porém, ele não gosta disso, né? Aí ele vai largar e vai seguir a carreira de escritor, né? Ele começa a carreira de jornalista, né? Porque ele precisava de dinheiro, né? E ele tentou isso com o jornalismo, né? E nessa fase ali do jornalismo é quando ele começaria a escrever ali suas obras, né? Tendo ali essa interpretação de mundo que ele tinha, ele daria início às suas obras, né? E nesse período, né, ele vai participar, como eu disse, do Círculo de Petachevski, né? Que é um grupo, né, que se reuniam para debater uma revolução contra o regime russo, né, do Sechavsky, que eu não consigo pronunciar, mas eles se reuniam, né? E nisso,
o Dostoiévski vai ser descoberto, ele vai ser condenado à morte, né? Mas um dia antes, né? No dia que ele ia ser morto, né? O cara lá que concretizou que ele seria morto, né? Ele disse: não, você não vai mais ser morto, você vai fazer você vai cumprir detenção na Sibéria, né? Aí ele se muda para a Sibéria, né? Que lá ele vai cumprir aquela prisão, né? Que a pessoa faz as coisas, cumprir tarefa. Essa prisão, né? E vai ser nessa prisão que Dostoiévski vai começar a escrever a sua primeira obra, né? Ele vai começar a escrever seus livros na prisão, né? Que a prisão vai ser assim, o ápice da visão de mundo dele. E a primeira obra que ele escreveu foi Gente Pobre, né? Muitos acreditam assim que foi uma influência assim de Gogol, né? Joseph Frank mesmo, né? Como eu coloquei aqui na citação, né? A partir de 1843, encontramos as primeiras referências ao seu intenso e entusiasmado interesse por Gogol. De todos os escritores russos, conta-nos Kirsky, Dostoiévski gostava especialmente de ler Gogol e adorava reclamar páginas de almas mortas de cor, né? Então, né, ele vai se influenciar por Gogol para escrever Gente Pobre, né? E Gente Pobre foi lançado assim quando Dostoiévski tinha 24 anos, né? Ele é um formato assim epistolar, por cartas, né? Era cartas entre a protagonista e o protagonista, né? Então, a história do livro a gente lê assim com base nessas cartas, né? Cada coisa é uma carta, né? E vai falar muito ali sobre a miséria, sobre a marginalização social, e sobre o amor, né? Que eles tinham, né? E vai acontecer ali no contexto de São Petersburgo do século XIX, né? E, assim, a crítica vai receber esse livro, assim, de maneira ruim, né? Eles vão dizer, assim, como nessa citação aqui que eu coloquei. O livro foi atacado com veemência por todos os lados. As principais críticas taxaram-no de terrivelmente prolixo, tedioso, sua linguagem soava como uma flagrante imitação dos maneirismos estilísticos de Gogol, né? E isso, de certa forma, influenciou muito a autoestima de Dostoiévski, né? Porém, Bensky, ele vai iniciar ali um movimento crítico a favor de Dostoiévski, né? Ele vai falar bem desse livro, né? E, consequentemente, vai influenciar outras pessoas a falar bem desse livro, né? Isso vai ali transmitir uma autoestima melhor para Dostoiévski para que ele escreva outros livros. E aí ele vai escrever O Duplo, né? Eu vou ler aqui a citação de Joseph Frank. Durante o verão e o outono de 1845, Dostoiévski trabalhou duro em seu próximo romance importante, O Duplo, e partes dele foram lidas na casa de Bensky. Lembra que Bensky chamava constantemente a atenção de Dostoiévski para a necessidade de adquirir facilidade em expressar seus pensamentos, livrando-se das complexidades da exposição. Bensky, ao que parece, não conseguia acostumar-se com a forma então ainda difusa da narração do autor, com seus interessantes retornos ao que já fora dito. Eu acho que, apesar de que Bonsky, né, se dedicava ali nesse movimento, né, de trazer uma crítica mais positiva para Dostoiévski, né, ele, de certa forma, se sentia um pouco incontente, né, com a obra. Isso, o que mais tarde acarretaria na relação deles, né. E o Duplo, ele também foi lançado quando Dostoiévski tinha 14 anos, né, ele escreveu logo depois de Gente Pobre, né, e nesse livro ele vai falar de um ser humano fragmentado, né? Também vai ser no contexto sexual, contexto de São Petersburgo, do século XIX, né? E por mais que Bonsky, né, tenha feito ali um movimento de críticas positivas, né? Vai ter muito mais críticas negativas, né? E como diz aqui na citação de Frank, né? O Duplo foi publicado em Anais da Pátria no início de fevereiro de 1846. E o artigo de Bonsky sobre Dostoiévski discute ambas as obras. De modo geral, sua opinião a respeito de O Duplo, como aquele Gente Pobre, é extremamente favorável. Mas a crítica negativa é igualmente equívoca, né? Então, Dostoiévski ia
ter ali uma crise nervosa, né, com essas críticas, né, que ia abalar ali a autoestima dele, né. E isso vai ali servir ali de inspiração para que ele escrever uma obra totalmente diferente, né. E nisso ele vai escrever A Senhoria e Noites Brancas, né. Mas antes disso, vai acontecer um rompimento entre a amizade de Bonsky e Dostoiévski, né? Um rompimento ali entre abril de 1847. Isso porque Dostoiévski, né, acabou tendo uma visão totalmente diferente do que Bonsky tinha, né? Bonsky acreditava ali um pensamento totalmente ateísta, né? De que de uma revolução, né? Contra um regime, né? E Dostoiévski acabaria não mais concordando tanto com isso, né? Porque seria um momento em que Dostoiévski passaria a ter ali uma crença em algo divino, né? Ele passaria a acreditar em Deus, né? Foi algo que se concretizou principalmente quando ele entrou na prisão, né? Que ele viu ali as mazelas da prisão e ele passou a acreditar em Deus, né? E Dostoiévski culpou muito, não Dostoiévski, né? Mas assim, a biografia afirma ali que Dostoiévski acabaria culpando Bonsky pela sua prisão, né? Pela sua sentença de morte, né? Quase morte, né? Que ele seria morto, mas no final ele acabou sendo apenas preso, né? Então, ele culparia o Bonsky, né? Pelo circuito de Patrakovsky, né? Aquela revolução, né? E isso acabaria trazendo o rompimento deles, né? Muito mais por essa separação ideológica, sabe? Um tem um pensamento e um tem um outro pensamento. Isso, de certa forma, influenciou muito ali a produção de Dostoiévski, né? Como aqui em uma das cartas, né, que ele escreve no jornal, né? Em um dos jornais que Dostoiévski tem, né? Ele escreve bem assim: Pensky, de um modo geral, não era uma pessoa reflexiva, mas precisamente um entusiasta sem reservas, sempre por toda a sua vida. Meu primeiro romance, Gente Pobre, deixou-o entusiasmados. Depois de quase um ano, nós nos afastamos por motivos variados, porém insignificantes, em todos os sentidos. Mas, naquele momento, nos primeiros dias de nossa amizade, tendo se afeiçoado a mim com sinceridade, tentou converter-me, ora, à sua crença, com uma pressa até ingênua. Em nada exagero a simpatia calorosa que ele sentia por mim, ao menos nos primeiros meses da nossa amizade. Já era um socialista apaixonado e logo me veio com o ateísmo, no que, em muitos momentos, ao meu ver, mostrou-se notável. Principalmente sua intenção surpreendente e por sua habilidade extraordinária de observar-se em profundidade nas ideias. Assim, uma interpretação sobre esse pensamento aqui, essa batalha aqui, é que, por exemplo, Dostoiévski, né, cresceu numa família totalmente cristã, né? Então eles iam para a igreja, né? Eles liam a Bíblia, né, com a família todo dia, né? Então ele era muito influenciado por esses preceitos cristãos, né? E quando ele conhece Bonsky, né, ele acaba deixando de lado um pouco esse lado mais da fé, né? Mas depois de um tempo, né, com as críticas, né, e com a visão dele sobre o mundo, sobre revolução, ele vai acabar entendendo que às vezes a fé é necessária, né? Isso é um entendimento que ele vai se aprofundar muito mais na prisão, né? Enquanto está na prisão, né? Por quê? Porque foi assim, na prisão ele vai assim, lidar ali com as mazelas das pessoas, né? E ele vai negar ali esse pensamento niilista, né? De que tudo é concreto, né? E ele vai passar a ter um pensamento mais de fé, né? E eu pego isso muito, né? Numa interpretação de que, por exemplo, como eu posso dizer? Até mesmo Paulo Freire, né? Paulo Freire, ele é considerado, assim, um comunista, né? E ele acredita na questão da trialética, né? De que existe o ser humano, a natureza, né? Mas apesar de tudo isso, também existe um Deus, né? Porque a fé talvez vai nos mover
para a gente querer mudar o mundo, né? Porque se a gente for acreditar que não existe um Deus, né, a gente vai pensar igual Nietzsche, né, de que se não existe Deus, então a gente pode fazer qualquer ruindade, né? Então, de certa forma, isso influenciou ali o pensamento de Dostoiévski, né? E isso causou o rompimento com Belsky. E ali, depois desse rompimento, ele vai escrever A Senhoria, né? A Senhoria é a primeira obra de ficção de Dostoiévski em que a figura do sonhador aparece. Espera-se que o protagonista da novela entre em contato ou conflito com o real, mas, em vez disso, sua primeira saída vacilante do isolamento leva-o a muito mais fantástica do que qualquer coisa que tivesse imaginado, né? E o que vai acontecer? A senhoria vai ser ali uma oposição, né, um pensamento do realismo social, né? Essa ideia do Bonsky de que tinha que ter, a gente precisa retratar uma pessoa real, né, uma pessoa pobre, né? E como ela enfrenta ali o sistema. E o Dostoiévski vai escrever a senhoria de uma forma contrária a isso, né? Ele vai colocar ali um personagem, né, que ele não tem cargo social, né? Ele é apenas um sonhador, né? Isso foi uma forma assim de oposição a esse pensamento, né? Então, assim, foi uma forma assim de como a biografia, a vida dele influenciou na sua obra, né? E logo ele escreveria também Noites Brancas, né? Noites Brancas, como descrito aqui, encanto não é um atributo literário que se associa normalmente a Dostoiévski, mas ele era versátil o suficiente para captar essa qualidade esquiva nas poucas ocasiões que tentou fazê-lo. Noites Brancas se destaca do universo tragicômico e sático de suas primeiras criações pela leveza e delicadeza de seu tom, sua atmosfera de emotividade adolescente primaveril e pela graça e inteligência das suas jovias paródias, né? E Noites Brancas, assim como Senhoria, era ali uma oposição a esse realismo crítico, né? Porque. Porque era. É assim. Na prisão, né? Seria quando Dostoiévski mudaria ali totalmente o pensamento dele, né? Sobre crença, né? E sobre revolução, né? Tanto que nos estudos assim de biográficos, né? Existe um pensador que diz que Dostoiévski era até mesmo antiprogressista, né? Mas isso vai de interpretação, né? De interpretação de quem compreende a obra dele, de quem compreende os fatos históricos que contribuíram para a vida dele, né? Mas, assim, tem muito a ver com essa questão, né? De se eu não acreditar em Deus, então eu estou acreditando que o homem é capaz de qualquer ruindade, né? Que é um tópico muito visto em Crime e Castigo, né? E ali na prisão vai ser quando ele publica ali esse livro de 1849, né? Que ele já tinha escrito antes, né? Mas como ele fazia parte dos Anais da Pátria, né? Acabou sendo publicado ali sem autorização dele, né? Porque ele estava preso, pessoas só publicaram, né? E foi ali quando ele construiu a fé em Deus, né? Porque ele, como eu disse, né? Ele via ali como a maldade humana era ruim, né? Então ele passou a acreditar em Deus, né? Porque não dava para acreditar em algo concreto, né? Ele precisava de uma fé. E foi nesse tempo também que ele escreveu Um Pequeno Herói, né? Aqui, como diz aqui nas citações, o último fascículo foi publicado na edição de maio de 1849 de Anais da Pátria, sem a assinatura de Dostoiévski. Ele havia sido preso em 23 de abril e foi forçado a obter permissão especial para usar o manuscrito que já havia recebido do suspeito político, agora sob 7 chaves, né? E também na prisão, o único projeto que concluiu foi o encantador conto, agora chamado de Um Pequeno Herói. É. Depois da prisão ali, vai existir um Dostoiévski pós-siberiano, né? Conhecido assim na literatura, né? Dostoiévski pós-siberiano, né? Que vai ser o Dostoiévski justamente com essa visão mudada, né, do mundo, né?
essa visão mais trialética, de que não é só o ser humano, né, capaz de fazer tudo, não. Ele vai ter esse pensamento, né, de que existe um Deus, né? Como Frank diz aqui, somente quando foi forçado a viver lado a lado com os camponeses presos, foi que Dostoiévski veio a perceber até que ponto a vida havia acreditado nas ilusões a respeito do camponês russo e da natureza da realidade sociopolítica do país. Foi nesse encontro com o povo russo que levou ao colapso de todo o seu equilíbrio psíquico e emocional e demandou um esforço tremendo para se adaptar às verdades perturbadoras que o assediavam por todos os lados. A resposta admirável de Dostoiévski a esse desafio constitui o eixo em torno do qual girou sua regeneração. E, uma vez dada essa proposta, suas convicções foram mudando gradualmente para se conformar à nova maneira de ver seus companheiros de infortúnio, né? E ali, quando ele lançaria, depois disso, né, ele lançaria as obras mais famosas que ele tem hoje, né, que é Crime e Castigos, né, o Subsolo, né, e assim, né, nesse Dostoiévski pós-siberiano, vai ter ali dois pensadores, né, que eram nihilistas, né, eram radicalistas nihilistas, né, eles acreditavam no ceticismo, né, de que do concreto, né, de que o mundo era o concreto, né, e Dostoiévski se opunhava a isso, né, ele tinha um pensamento revolucionário de querer se opunhar a isso, né, ser uma oposição. Isso faria com que ele escrevesse suas obras mais famosas, né, que vai trazer ali pontos importantes, né, pautas importantes, né, como punição, o romance, né, essas filosofias assim nas obras dele vai se surgir justamente, né, nessa oposição ao concreto, né, desse radicalismo, né, e assim surge o Dostoiévski pós-siberiano, né. E a primeira obra, mais famosa assim, do Dostoiévski pós-siberiano é Memórias do Subsolo, né? Que se estrutura em um monólogo, né? Tem um protagonista sem o nome, né? E o contexto é São Petersburgo do século XIX, né? E esse livro, né, vai falar muito ali de psicologia e existencialismo, né? Eu não quero muito, assim, trazer spoilers dessas obras, porque eu acredito, assim, que quem está aqui no minicurso está aqui para se introduzir muito mais, né, ou acabar se introduzindo na obra de Dostoiévski, né? Então, é interessante a gente ter apenas muito mais esse traço, né, da trajetória dele, né, sobre o contexto, né, de como ele passou a produzir, né, para depois a gente acabar lendo as obras deles, né, e se aprofundando, né. E Memórias do Subsolo, né, como o Frank coloca aqui, o radicalismo russo adquiria um novo fundamento, chamado por Chomsky, que foi o cara que eu citei ali atrás, de egoísmo racional, que o Dostoiévski pós-siberiano julgou impossível aceitar. A primeira obra importante que lançou contra esse novo credo foi Memórias do Subsolo. Logo depois, ele lançaria Crime e Castigo, né, que é inclusive o objeto de estudo do nosso minicurso, né, que vai ser analisado na próxima aula, né, que vai ser ali mais uma análise assim, comparada entre Crime e Castigo, né, do século XIX e Match Point, né, que é uma adaptação de Crime e Castigo, né, para o nosso contexto, né. E em Crime e Castigo, né, a gente vai ter ali essa filosofia, né, de que o que é o moral, o que é o imoral, né, o que é o certo, o que é o errado, né, porque o protagonista, ele comete um crime, né, no livro, ele comete um crime, né, contra uma pessoa. E depois de um tempo, ele passa a ter um sentimento de culpa, né, e o livro vai se colocar muito nessa posição, né? Há castigo para todos os crimes, né? Nessa questão filosófica, né? Eu acho assim muito, talvez, complexa, né? E é muito interessante, né? Quando vai existir, na aula que vem, essa análise entre o contexto do século XIX e do século XXI, né? Porque muda bastante, né? E no século XIX é o contexto ali da São Petersburgo do século XIX, né? Vai ter um contexto ali do realismo, né? E do existencialismo, né? Sobre essa filosofia, né? E como o Frank aqui coloca, Crime e Castigo foi uma resposta às ideias de outro pensador radical, Dimitri, que estabeleceu uma distinção nítida entre as massas adormecidas e os indivíduos superiores, né? Então vai colocar ali muitas questões sociais de pobreza e riqueza, né? Então
É uma obra assim muito complexa, eu diria. E, né, no Dostoiévski Pai Siberiano vai ter o Idiota, né? Eu até coloquei aqui a imagem do Tufão. Eu acredito que é o Tufão, não lembro quanto tempo foi que eu assisti essa novela. O Tufão, né? Que nessa cena aqui é o pai dele. Pergunta por que você está lendo um livro sobre o idiota, né? Aí ele diz, não, não é um livro sobre o idiota, é sobre um cara muito esperto, né? Aí o pai dele fala, então o idiota deve ser você, né? Assim, o idiota vai falar do retratamento do ideal cristão, né? E pega muito essa questão, né, do Dostoiévski ali, cristão, né? Que vai deixar de ser ateísta, né? E vai ali ser no contexto da Rússia, da Suíça, né? Que sai da Suíça e vai para a Rússia do século XIX, né? E aqui na citação de Frank, ele fala: mas, embora o Idiota seja o mais desigual dos quatro melhores romances de Dostoiévski, é aquele em que sua visão pessoal da vida, em toda a sua complexidade trágica, é expressa com maior intimidade, com maior pungência e com um patos líricos que raia o sublime, né? Então, essa questão do ideal cristão é muito considerada como algo extremamente pessoal, né? Sobre um Dostoiévski pós-siberiano, né? Então, essa é a atribuição que Joseph Frank vai atribuir ao Idiota, né? Como algo pessoal, né? Como um dos livros mais pessoais, justamente por ter esse retratamento do ideal cristão. Eu trouxe aqui, eu falei do Michael, né? O Mikhail, lá no começo do livro, né? Que ele era um linguista, né? E ele tem um livro que ele vai falar da linguagem de Dostoiévski, né? E eu vou ler aqui algumas das citações dele, né? Ele fala bem assim: Dostoiévski é o criador do romance polifônico. Criou um gênero romanesco essencialmente novo. Por isto, sua obra não cabe em nenhum limite. Não se subordina a nenhum dos esquemas históricos literários que costumamos aplicar às manifestações do romance europeu. Suas obras marcam o surgimento de um herói cuja a voz se estrutura do mesmo modo como se estrutura a voz do próprio autor do romance. Em outra citação, ele fala: o herói dostoiévskiano não é apenas um discurso sobre si mesmo e sobre seu ambiente imediato, mas também um discurso sobre o mundo. Ele não é apenas um ser consciente, é ideológico, né? Então, essa citação de Bakhtin, Mikhail Bakhtin, diz muito respeito a essa trajetória de Dostoiévski, né? Dessa oposição, né, que ele criou a esse mundo, né? Ele começa ali sendo influenciado pelos ideais do Baunsky, né? Mas aí, conforme ele vai recebendo críticas, né, ele se sente ali motivado a querer escrever algo assim inovador, né? Então ele vai construir ali uma visão de mundo ali que vai ser ali considerada inovadora, até mesmo para vai influenciar a literatura daqui a uns anos, né? Que influencia a literatura hoje em dia, né? Nietzsche, né? É um pensador, um escritor que se influencia muito em Dostoiévski, né? E essa trajetória dele é muito sobre isso, né? Essa contradição do mundo, né? Essa visão de mundo, né? De pensar isso, pensar aquilo, né? E eu acredito, sim, que é um pensamento revolucionário, né? Pensar em Deus, né? Como, como algo... Como, para pensar no existencialismo, a gente pensar em Deus, né? Porque pensar no existencialismo apenas como uma filosofia talvez seja um pouco difícil, né? Mas, assim, eu acredito que é muito de interpretações, né? Dostoiévski e da obra dele, né? Vai ter muito essa interpretação, né? Mas o fato é que coisas aconteceram, né? Ele teve uma trajetória, essas coisas aconteceram, e isso contribuiu, né, para a obra que a gente tem hoje de Dostoiévski, né? E eu acredito que, em suma, basicamente, essa é a reflexão assim, que a gente pode ter assim, sobre essa trajetória, né? E sobre como ele se constitui na literatura russa ali, como um dos grandes nomes, né? Que não só da literatura russa, mas ali para o mundo, né? Eu acredito que é mais ou menos assim nessa linha, entendeu? E eu acredito que somente é o que eu tinha para. Bom, agora que o sermão terminou, boa noite a todos. Eu me chamo Gabriel Feijão,
eu vou dar continuidade aqui, eu vou finalizar essa nossa aula, trazendo algumas perspectivas sobre o Dostoiévski, né? Essa parte da apresentação ela se chama O Caso Dostoiévski, entre a forma e o choque, né? Que ele vem, a gente, assim, o que eu vim trazer para vocês é uma perspectiva diferente, né? Durante muitos anos, durante todo o século XX e uma parte do século XXI, a gente vem lendo, a gente vem vendo leituras sobre a obra do Dostoiévski como um autor meramente como se fosse um sociólogo, ou um teólogo, ou um precursor da psicanálise, de alguma forma. E muitos de seus personagens eles são vistos, são enxergados, compreendidos como casos clínicos, como arquétipos morais, arquétipos espirituais. Então, isso é exatamente o que a própria obra dele não, ela meio que proíbe de fazer, né? Que é justamente a gente reduzir a forma dostoiévskiana em reduzir ela ao seu próprio conteúdo, ao seu conteúdo em si. O que eu vou tentar apresentar aqui, o que eu vou mostrar essa perspectiva, é de que a obra do forma do Dostoiévski, ela não é um invólucro de um pensamento, mas a forma de Dostoiévski é o seu próprio pensamento. E é isso que eu vou falar a partir de 4 linhas teóricas, que elas três linhas teóricas que elas não se somam exatamente, mas elas se tensionam e elas se submetem a limites e vão construindo um pensamento que vai gerar uma perspectiva justamente sobre essa relação entre a forma e o choque a partir do Dostoiévski. Bom, primeiro, eu acho interessante a gente começar pelo Walter Benjamin, né? Para quem não conhece, o Walter Benjamin, ele é um autor ali da Escola de Frankfurt, né? Que é justamente essa escola de pensamento do Adorno, do Benjamin, que eles vão falar sobre essa ideias, principalmente sobre a indústria cultural, eles vão filosofar muito sobre arte, sobre cultura, sobre conceitos de história. Então, eu acho interessante, apesar de que a Suelen, o Simon já falaram, mas é necessário sempre, quando a gente for falar sobre a obra do Dostoiévski, a gente fazer essa contextualização do período histórico, né? A gente precisa entender que a Rússia do século XIX ela é como se fosse um laboratório histórico único assim da modernização humana, porque se a gente for ver, a sociedade russa é muito diferente do que a gente está acostumado a ver de um ponto de vista histórico. Né? É uma cidade que no século XIX ainda não possuía uma burguesia desenvolvida em termos de iluminismo, em termos de esclarecimento, né? Então, não há esse movimento intelectualizado, orgânico, crescendo dentro da Rússia do século XIX. O que há é uma modernização imposta pelo próprio tempo, né? Então, à medida que o tempo vai se desenvolvendo, outras formas culturais que envolvem a Rússia, ali principalmente vindo da Europa Ocidental, elas começam a se sedimentar. Então, no século XIX, a Rússia vivia um período de modernização forçada, muito mais devido a influências externas do que ao que era construído e sedimentado no próprio território, em termos tanto de econômicos quanto culturais. Então, por exemplo, o que se via muito na literatura ali europeia, Balzac, Charles Dickens, Flaubert, que vão surgir naquele período e talvez um pouco depois também, esse realismo europeu, ele é uma forma burguesa, ele conta sobre aquela sociedade com regras, tudo faz uma progressão que faça um sentido. Então, é justamente
a gente pode chamar, né, o Walter Benjamin chama de Bildungsroman, né, em alemão, né, que é esse romance de formação. É um romance que tem um indivíduo e ele vai crescendo ao longo da narrativa, né? Ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo, aquele personagem vai se desenvolvendo. No Dostoiévski é um caso completamente oposto disso, né? Porque o sujeito ele é fragmentado, porque a sociedade russa é fragmentada. Mas isso não é uma limitação da obra do Dostoiévski, é uma conquista estética, porque ele não está falhando em ser o Balzac, em ser o Flaubert, em ser o Dickens. Ele está se recusando a ser como eles. Então, é sempre importante pontuar que eu estou trazendo aqui o Benjamin, né? Estou trazendo essa problematização inicial aqui sobre esse contexto histórico. É bom destacar que eu não pretendo fazer aqui uma sociologia da literatura, uma sociologia da obra do Dostoiévski. Mas o que eu quero deixar claro é que a Rússia, a sociedade russa do século XIX, ela não vai explicar o Dostoiévski. Ela não vai fazer isso. O que essa condição, o que na verdade vai acontecer é que essa condição periférica, marginal, que a Rússia vivia naquela época, ela vai gerar uma estética que faça com que o Dostoiévski consiga produzir obras que são clássicos da literatura, obras que são influentes até hoje. Então, o que autores conseguiram a partir da formação de uma sociedade europeia ocidental, burguesa, altamente desenvolvida, movimento iluminista, tudo que esses autores conseguiram fazer nessa sociedade já formal, nessa sociedade que já estava formada, o Dostoiévski não. Ele fez isso em uma sociedade fragmentada, em um país fragmentado, que era a Rússia. Então, mas assim, focalizando agora, depois dessa contextualização histórica, sobre o Walter Benjamin. O Walter Benjamin ele vai ser o primeiro autor assim que é importante no sentido de da gente ter algumas ferramentas para analisar a obra do Dostoiévski, né? Então, ele vai analisar, assim, falando da obra do Dostoiévski em contexto geral, mas o que o Walter Benjamin vai analisar é essa crise da narrativa da modernidade, né? Então, o Benjamin vai falar em dois tipos de experiência. A Erfahrung, que é uma palavra alemã que designa a experiência no sentido pleno, né, acumulado, aquele que passa de geração em geração através da narrativa, né? Isso é a Erfahrung. E a Erlebnis, que é essa vivência isolada, é o choque, é um episódio que não se comunica um com o outro, que fica preso no único indivíduo, aquilo que a gente guarda para si. Então, para o Walter Benjamin, a modernidade é o triunfo, é a vitória, é a conquista, é a sobreposição das Leibniz, né, desse movimento dessa vivência mais isolada, mais individual, sobre a Erfahrung, a narrativa coletiva, a narrativa que se passa através das gerações. Então, por exemplo, isso desencadeia, por exemplo, no Walter Benjamin, atestar que a narrativa épica, por exemplo, aquelas narrativas épicas que se transmitiam através da oralidade, elas são impossíveis na modernidade. Elas são algo que está fora da modernidade. Então, por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, em algumas obras que o Simon falou muito, né? Por exemplo, o próprio Crime e Castigo, né? Que é o principal livro, principal obra desse minicurso. Por exemplo, se a gente for pensar no Crime e Castigo, acredito que alguns daqui já tenham lido o Crime e Castigo, né?
para estar fazendo esse mini curso. Por exemplo, no Crime e Castigo, a gente pode, em uma análise superficial, assim, numa análise superficial no sentido de ser uma primeira análise, a gente pensar que o Crime e Castigo é um romance sobre um crime e um julgamento, né? Um crime e um castigo. Mas, na verdade, é um romance sobre o que se passa entre o crime e o castigo. O que é essencial para o Dostoiévski não é a realização do crime e nem é a materialização do castigo, mas é justamente esse estado que se cumpriu, que se passa entre esses dois pontos, né? Por ali aquelas 700 páginas. É isso que o Benjamin quer dizer. O Raskolnikov, que é o personagem principal, o protagonista, ele não vai evoluir no sentido clássico, de que vai existir aquela formalização, mas ele vai saltar, ele vai existir entre espaços de colapso. Essa progressão, ela não vai ser como no romance, no Bildungsroman, né, no romance de formação. Ela não vai ser exata, ela não vai ser correta, assim, de certa forma, mas ela vai existir através do choque, né? E aí, para entender um pouco mais isso, é importante introduzir outro conceito do Walter Benjamin, que é o Jetztzeit. Jetztzeit, que é essa palavra em alemão também, né? O Walter Benjamin é um autor alemão, que é o Jetztzeit, é o tempo de agora. Então, para ele, né, para o Benjamin, a história não é uma linha que avança para um progresso. Ela é uma acumulação de ruínas em que o passado pode subitamente irromper no presente com toda a sua força, né? Então, o tempo do agora, o Jetztzeit, ele é justamente esse momento de colisão, de choque, que é justamente o que o Dostoiévski faz, né? Cada momento, cada página de um livro do Dostoiévski, ele carrega simultaneamente todo o peso do passado e toda a urgência de um futuro que pode a qualquer momento colapsar. Não há passado que é confortavelmente passado, assim como não há futuro que está garantido, né? Que está garantido que será frutífero, que será prazeroso, né? Mas inclusive, apesar do que se parece, né? É importante a gente ver, principalmente depois, quando eu vou falar sobre o Adorno, que o Benjamin, ele não é um puramente pessimista, assim, sobre as questões do Dostoiévski, né? Ele vai ver nesse choque, nesse fragmento, nessa colisão, ele vê a possibilidade de que isso vai se romper, né? Dentro do Jetztzeit, dentro do Erfahrung, do Erlebnis, desses conceitos, ele vê que há algo que possa interromper essa catástrofe vivenciada na modernidade, essa crise da modernidade. Então, o Dostoiévski também carrega um pouco disso. Ele tem, mesmo sendo esse autor com essa carga dramática, com essa carga de pessimista, tem certos momentos ali, por exemplo, eu lembro muito do discurso final de Os Irmãos Karamazov, que é um negócio assim, muito bonito, é um desfecho que dá uma esperança, de algum sentido, né? Então, eu acho que mais do que olhar esse discurso que primariamente pode parecer unicamente pessimista, unicamente derrotista em algum sentido, é a gente olhar para esse discurso e entender o que fazer com esse discurso, né? o que interpretar a partir disso, o que refletir a partir disso. E aí, nisso,
Aí entra o Adorno, né? Para quem não conhece, Theodor Adorno também é um teórico da Escola de Frankfurt. Ele atuou junto com grandes pensadores, o próprio Walter Benjamin, Max Horkheimer, e muitos outros. Então, para falar do Adorno, é importante citar que ele vai radicalizar essa ideia que já foi transmitida pelo Benjamin, dessa crise da narrativa na modernidade. Então, o Adorno era um autor que ele gosta de sair, ele gosta de tirar os seus leitores, as pessoas que leem ele, de uma zona de conforto. Então, ele vai radicalizar ainda mais essa leitura do Benjamin. Então, para o Adorno, né, a arte que genuinamente resiste à administração total da vida, como as obras de Dostoiévski, elas não podem oferecer uma consolação, esse triunfo de esperança, por exemplo, no final de Os Irmãos Karamazov. Ela não pode fechar as feridas que abre. Isso seria visto como uma covardia pelo Adorno, né? Então, para ele, né, por exemplo, ele diz que a forma artística que resiste é a que mantém a dissonância, que recusa a síntese, que termina sem se resolver, né? E aí, por exemplo, aqui a gente pode falar de um autor acredito que o Simon tenha falado, que é o Mikhail Bakhtin, que é esse autor, né, russo, que vai falar sobre a polifonia, né? Porque o Simon falou sobre essa questão do Bakhtin celebrar a polifonia dostoiévskiana, a questão das vozes múltiplas, os pontos de vista irredutíveis, o autor que não domina as suas personagens. E para o Bakhtin, isso é uma abertura democrática, um potencial de diálogo, um potencial dialógico. Mas o Adorno, ele vai olhar de uma forma diferente. Para ele, essas inúmeras vozes transmutadas, né, na obra do Dostoiévski, por exemplo, num livro como Noites Brancas, né, que a gente tem um protagonista e tem a mulher que ele é apaixonado. O Adorno vai dizer que essas vozes, elas não se conciliam, elas não são um convite para um diálogo. Elas são a representação exata de uma sociedade, de um momento que não há reconciliação, que não consegue se reconciliar, uma sociedade que não consegue se reconciliar consigo mesmo, e que ela não consegue e que ela não pode ser reconciliada artificialmente pela arte. Então, Dostoiévski, com os livros dele, segundo Adorno, ele não vai resolver os problemas conciliatórios da Rússia do século XIX. Então, essa polifonia, essas múltiplas vozes que o Bakhtin vai falar, elas vão servir para o Adorno não como um movimento esperançoso de diálogo, mas como uma dissonância. Ele não está abrindo espaço para múltiplas vozes. Ele está se recusando a tentar reconciliar essas múltiplas vozes que viviam na sociedade russa e que se encaixam dentro dos personagens das suas obras. Então, ele se recusa justamente a esse movimento conciliatório. Então, assim, a gente pode ver nas obras dele que há uma feiura, assim, uma patologia, uma degradação em vários aspectos dos personagens, dos espaços que esses personagens andam. Então, mais que uma representação dos personagens, o Adorno vai dizer que isso faz parte da própria estética. Essa degradação, ela é estética, é uma ambição estética, é um impulso estético do próprio Dostoiévski. Então, por exemplo, a gente vai... eu acho que eu acredito que eu tenha colocado aqui no slide.
essa parte de Noites Brancas, né? Que eu até mostrei o livro ainda agora aqui, né? Essa edição que eu tenho aqui da editora 34. O Noites Brancas, ele vai ser um livro que vai trabalhar muito com isso, com essa questão de dois personagens, essas vozes essas duas perspectivas sobre situações que acontecem, duas formas de enxergar o mundo, que elas nunca vão se conciliar. Elas nunca vão se conciliar. Então, eu separei essa parte do Noites Brancas aqui justamente para falar sobre as adaptações, né? Porque, mesmo que a gente esteja falando aqui primariamente sobre a literatura, né? Mas também eu sou cinéfilo, então eu vou falar sobre cinema um pouco. Porque, por exemplo, a gente tem esse filme, que é o Quatro Noites de um Sonhador, que é uma adaptação livre do Robert Bresson, esse diretor francês incrível, sobre o Noites Brancas. Então, a gente vê que, da mesma forma que a literatura dostoiévskiana, no Noites Brancas, ela é escrita como uma degradação moral, com a recusa a esse conforto que o Adorno vai falar, com a recusa a esse movimento conciliatório. Da mesma forma, o Bresson vai filmar esse sentimento apático, esse sentimento sem uma resolução catártica, esse movimento de um rigor formal absoluto que está muito mais envolto num contexto geral do que naquela individualização, meramente individualização dos personagens. E aí, além dessa adaptação, a gente tem uma adaptação um pouco mais antiga, que é do diretor italiano, Luchino Visconti, que aí o italiano, né, Noite Bianchi, né, Noites Brancas, que é uma adaptação mais direta, né, diferente da do Bresson. E aqui, né, esse ator na parte da frente é o Marcello Mastroianni, provavelmente o ator italiano mais conhecido de todos os tempos. Ele interpreta o protagonista de Noites Brancas. Então, novamente, o Visconti, assim como o Bresson, eles tentam emular essa degradação moral que o Dostoiévski traz na literatura dele através de alguns conceitos do cinema, a profundidade de campo, né? Aqui a gente pode ver o Marcello Mastroianni, assim, mais próximo, assim, em primeiro plano, e no fundo, a mulher que ele é apaixonada, que ele tem um amor obsceno, um amor carnal, que evoca, ebule de uma forma descontrolada nele. Então, esse distanciamento entre eles, esse amor velado, esse amor que é guardado muito para dentro do protagonista, ele no livro a gente vai lendo isso direto. O personagem fala com a gente vai lendo o que o personagem está pensando. Mas no cinema, não. O cinema, ele precisa fazer isso sem falar. Ele mostra isso. Ele não vai falar. Ele vai mostrar. Então, é importante, porque na próxima aula a gente vai ver sobre o Match Point, a gente vai ver sobre filmes, sobre adaptações. Então, é importante a gente verificar aqui como que se emula, por exemplo, como que se transmite essa degradação do Dostoiévski para o cinema, por exemplo. E bom, e aí, só para antes de chegar aqui na Sontag, só voltando aqui, é importante a gente entender que, assim, eu tentei falar, né, sobre essa questão do Adorno e do Benjamin, mas é importante concluir, assim, em síntese, sintetizar, é que entre o pensamento do Benjamin inicial, mais contido, e a radicalização, a radicalidade do Adorno, o que eu posso concluir é que o Dostoiévski não está em nenhum desses campos conceituais, campos filosóficos, né?
assim, ele não está 100% de um lado ou 100% de outro. Porque justamente a obra do Dostoiévski é tão multifacetada, está aberta para tantas dimensões, que o argumento mais devastador que eu poderia dar aqui é colocar ele numa caixinha do Adorno, colocar numa caixinha do Benjamin. Então, o Dostoiévski, ele não escolhe. Ele mantém a atenção aberta. Essa é a forma do Dostoiévski. É tensionar, chocar, colidir. E agora, para finalizar, falar, pensar sobre Dostoiévski a partir da Sontag, Susan Sontag, que é uma escritora, foi uma escritora americana, filósofa, muito ligada a essa área da estética, e ela viveu ali num período muito frutífero, né? Essa data tá errada no slide aí, de nascimento e falecimento. Ela viveu ali no período de década de 60, 70, em Nova York, viu, os textos dela são principalmente dessa época, dessa ebulição ali do rock, ebulição da pop art, do Andy Warhol. E eu trouxe a Sontag principalmente, né, pelo ensaio mais famoso dela, que é o Contra-Interpretação, que ela vai dizer, né, ela vai finalizar o ensaio falando que nós não precisamos de uma hermenêutica da arte, né? Não precisamos de uma interpretação, um modelo de interpretação da arte. Nós precisamos de uma erótica da arte. Nós não precisamos a visualizar a arte como ela é, né? A gente não precisa procurar um significado oculto dentro da obra. Então, esse hábito, inclusive, de interpretar, que é um hábito muito antigo na história humana, ela vai sintetizar isso, falar que, por exemplo, quando a gente lê as histórias bíblicas e a gente quer interpretar, a gente vai trazer para o nosso tempo. Ela vai achar isso nefasto. Ela vai domesticar o que tem de melhor, o que tem de mais selvagem, no sentido de pureza da obra de arte. Então, se a gente pensar, por exemplo, no Dostoiévski, se a gente reduzir esses romances dele a uma sociologia do século XIX russo, ou uma teologia, ou mesmo uma precursão da psicanálise, é esse movimento que ela fala de domesticação da obra. Então, é pegar uma obra que nos desconforta, que nos tira desse lugar de entendimento, e colocar ela num problema, transformar ela num problema intelectual que a gente consiga resolver, que a gente consiga assimilar. Então, o que a Sontag orienta é que o que ela propõe é justamente que a gente não faça isso, né? Que a gente não tente procurar um significado oculto, mas justamente que a gente tenha uma atenção maior ao estilo do autor, à experiência direta, a experiência mais superficial, né? Tem uma frase que ela usa no começo de Contra-Interpretação, é uma citação do Oscar Wilde no Retrato de Dorian Gray. Eu olhei aqui para cima porque eu tenho o livro aqui e aí eu queria lembrar o nome. No Retrato de Dorian Gray tem uma parte que o Oscar Wilde, né, no caso o personagem, fala que tudo que basicamente ele diz assim, eu não lembro a citação correta, mas tudo que a gente pode enxergar em alguém, em alguma coisa, é principalmente na superfície. Então ela abre o contra-interpretação justamente com essa frase, que está no Retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde. Então, por exemplo, dentro do Dostoiévski, né, a gente poderia definir a partir dessa ótica da Sontag que sobre a prosa dele, né, a prosa dostoiévskiana, esse ritmo que acelera, que não respira, é a forma como uma expressão autônoma, que ela se excede
ela precede e excede qualquer conteúdo que possamos extrair dela, né? Ela vai muito além disso. Então, por exemplo, tem uma cena que, assim, uma parte do Crime e Castigo que não sai da minha cabeça, por exemplo, que é uma cena do Raskolnikov, que ele tá num um lugar e ele tá conversando com o personagem, e meio que é um capítulo todo em que ele e o Raskolnikov e esse homem, eles conversam numa sala, e meio que é basicamente um diálogo entre eles. Só que o Dostoiévski, através da prosa, da escrita, ele consegue criar um ambiente, uma pressão quase física, assim, você se sente mal lendo, se sente claustrofobia, é um jogo de gato e rato que que não é simplesmente uma psicologia, não é uma análise clínica, mas é a forma, é a experiência direta que a gente sente ao trabalhar, ao pensar, ao refletir, ao pegar superficialmente a obra de alguém, como o Dostoiévski, né? Então, essa experiência direta é justamente o que a Sontag ela vai chamar de uma ética do olhar. Essa Quando a gente está, por exemplo, frente à obra do Dostoiévski, essa questão da degradação, da humilhação, da miséria, a questão não é o que o texto, o que o Dostoiévski quer dizer sobre esses fenômenos, mas é como eles a gente tem que prestar atenção, a gente tem que dar atenção à forma que ele faz isso, ao estilo, como ele nos coloca para que normalmente para algo que normalmente a gente devia olhar, que é a forma literária dele, por exemplo. Então, essa forma dostoiévskiana de apressar e de não deixar o leitor respirar, ela nos obriga a ficar, ela nos prende. E essa forma esqueci a palavra. Mas essa forma que prende a gente, ela é simplesmente essa obrigação claustrofóbica, é ela própria um argumento moral, né? Além do que vai ser passado ali conteudisticamente, essa própria forma do Dostoiévski, ela já moralizante por si só, além do que vai ser repassado, né? E aí só trazendo aqui para finalizar alguns trechos do que a própria Sontag vai dizer, né? A... Só um momento. A Sontag, ela vai trazer uma questão que, por exemplo, tem um filme que se chama Um Bonde Chamado Desejo, que é um filme que ele trata sobre dois personagens ali e muitas interpretações foram feitas acerca dele. Mas aí ela traz esse trecho que fala assim, as notas de Elia Kazan sobre sua direção de Um Bonde Chamado Desejo deixam claro que para filmar a peça, Kazan teve de descobrir que Stanley Kowalski representava a barbárie sensual e vingativa que vinha tomando conta de nossa cultura, ao passo que Blanche de Bois era a civilização ocidental, com sua poesia, roupas finas, luzes discretas, sentimentos refinados e tudo mais, embora um pouco gasta pelo uso. O vigoroso melodrama psicológico de Tennessee Williams agora se fazia inteligível. Era sobre alguma coisa. Era sobre o declínio da civilização ocidental. Pelo visto, se continuasse a ser uma peça sobre um brucutu bonitão chamado Stanley Kowalski e uma beldade ranhenta e fanada chamada Blanche de Bois, seria impossível lidar com ela. Observe que a tentativa de Kazan em aplicar a peça em um contexto político, ela não, essa ideia, né, ela não parte somente de uma vontade de interpretar, né, de reduzir, mas ele quer compreender, né, compreender o que estava escrito na peça que ele adaptou, né, que é essa peça que virou o filme Um Bonde Chamado Desejo. Ele não quer meramente compreender pelo
visível, né, pelo que ele está lendo na peça, no roteiro da peça. Mas ele quer achar um significado oculto. E isso é justamente o que a Sontag pregava contra. E aí, só para finalizar aqui, eu trouxe esse comentário aqui que ele encerra o conto de interpretação, que eu deixo para vocês refletirem, que algo que eu sempre falo para os meus amigos. O objetivo de todos os comentários sobre a arte deve ser hoje o de tornar as obras de arte, e por analogia nossa própria experiência, mais e não menos reais para nós. A função da crítica deve ser a de mostrar como ela é o que é, e mesmo é isso que ela é, não o que ela significa. Então, para encerrar aqui, eu acho que é fundamental isso, pensar em Adorno, pensar em Benjamin, pensar em Sontag, ler Dostoiévski nos tempos atuais. Cada vez mais é preciso, cada vez menos as pessoas andam lendo, refletindo sobre o que leem, refletindo sobre o que estão assistindo, tendo experiências diretas com cinema, com literatura, com filosofia, com quer que seja, com qualquer tipo de conhecimento. Então, eu acho que ter pessoas aqui dispostas a passar um tempo ouvindo sobre isso e vendo os slides, eu acho que assim, uma conquista importante. E eu acho que, além disso, mostra como o trabalho do Gelic vem sendo bem desenvolvido. Então é isso. Muito obrigado. Agora, o Nicolas vai falar, acredito um pouco, mas nós vamos abrir espaço para uma rodada de questionamentos e interação do público. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente pode começar agora a interação. Provavelmente vai ser um pouquinho mais curta hoje por conta do tempo mesmo, mas tudo bem. Obrigada pela contribuição de vocês, Suelen, Simon, Gabriel, vocês foram incríveis. A pesquisa de vocês foi muito bem feita. Agora, vocês têm algum comentário, compartilhamento de ideia, indicação, interação? Isso valendo tanto para os ministrantes quanto para os participantes. Vocês podem usar ou levantar a mão para falar pelo microfone, ou vocês podem escrever no chat o que quiserem dizer, que eu posso ler para vocês. O questionamento que eu faço aqui é sobre o contato de vocês com a literatura russa. O que vocês têm de conhecimento sobre ela e ao que vocês associam ela, e, se for o caso, o que vocês conseguem associar com o pensamento de vocês e o que foi exposto agora. Fiquem à vontade para comentar sobre talvez alguma obra do Dostoiévski que vocês gostem ou estejam lendo, ou qualquer coisa assim. Caso, abrindo de novo aqui, caso os ministrantes queiram comentar alguma coisa também, fiquem à vontade. Pode falar, Gabriel. Olá, gente, boa noite, tá? Eu sou Gabriel Duarte, eu sou do curso de Geografia. Na verdade, eu sou formado em Geografia pela UFOPA, né? Acompanho o trabalho do Gelic, né? Sou companheiro do Simon aí no movimento estudantil de Belterra, né? Queria parabenizar todos que organizaram, né? Todos e todas que organizaram este evento do Gelic. Muito bom, gente. Assim, é difícil ver um mini curso sobre Dostoiévski tão acessível que não seja pago. Primeiramente, parabéns, tá? Dostoiévski, para mim, é um autor que marcou uma certa fase da minha juventude. Eu até comentei isso com o Simon, né? Assim, queria apenas fazer alguns comentários, né? Eu acho que Dostoiévski, primeiramente, é importante para pensar a nossa realidade, né? Assim como a literatura, né? É claro que a gente considera o contexto, toma cuidado, às vezes, para não cometer anacronismos e etc., né? Dostoiévski, assim como todo autor, é feito de fases. A sua escrita é influenciada por um contexto histórico, né, por um contexto social, e, neste caso, o contexto socioeconômico da Rússia, né, ali do século XIX. Então,
o que a gente pode trazer para os nossos dias atuais? É sempre uma questão que eu trago. O que a obra desse autor pode nos fazer pensar nos dias atuais, né? Será que existe castigo para todos os crimes, né? Ou quem tem como eu posso dizer, a abertura, né, para cometer certos crimes e outras pessoas não, né? Então, a grande reflexão que a gente pode fazer trazendo para a nossa sociedade atual, é para uma questão de classe, que é o que o livro traz, é o que o autor traz, né? Será que diferentes classes, né, têm a capacidade, né, ou o mérito de serem julgadas da mesma forma? Eu falo pelo sistema jurídico, né? Será que uma pessoa que tem muito poder e dinheiro é julgada da mesma forma que uma pessoa de uma classe baixa, né? Uma reflexão para se fazer, né? E isso envolve a questão da moral, né? Ou a falta dela, na qual o autor traz muito, que ele tem uma influência, de certa forma, apesar das várias fases que ele tem, né? Todo autor é feito de fases, né? Que ele tem de Nietzsche, né? Aquela reflexão sobre a moral, né? Será que existem fatos morais ou apenas interpretações morais dos fenômenos, né? Ou seja, será que existe certo e errado, ou certo e errado depende de quem faz, de quem comete o crime, né? Ou do contexto social da época e etc, né? Crime e Castigo, na obra, ele chega até a falar de Napoleão Bonaparte, né? Enfim, porque Napoleão Bonaparte é citado em todos os lugares, foi uma pessoa horrível, mas é citada como um herói por muitos. E ele que cometeu um crime, né? Se sente angustiado, preso ali, sabe, dentro dos próprios pensamentos, sabe? Então são reflexões interessantes para a gente fazer para a nossa sociedade atual, né? Sobre as formas como as diferentes classes são julgadas, né? Pelos poderes, né? E eu acho que Dostoiévski dessa forma se torna atual para a gente, né? Considerando aqui todos como filhos da classe trabalhadora e que necessitam dessa reflexão. Gente, parabéns, tá? Muito, muito boa mesmo a apresentação de vocês, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Giovana, você quer comentar alguma coisa? Isso, boa noite, gente. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos, sim. Pode falar. Porque meu microfone estava meio estranho. Boa noite, gente. Meu nome é Giovana. Eu também sou de Geografia. Eu sou da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou amiga do Simon. Conheci a Relíquia através do Instagram, pela divulgação dele. E aí eu logo me interessei em participar, justamente pelo que a gente está discutindo aqui, da importância que esse tópico tem, né? Porque quando a gente fala dessas análises, eu não consigo não lembrar também de Marx, né? Porque eu consigo ver assim muito claramente as relações de quando ele cita o nascimento do capitalismo. A gente tem aquele contexto, né, do feudalismo, e aí as pessoas sendo expropriadas dos chalés e indo para os centros urbanos, inflação, causando toda essa inflação urbana, né, de pessoas, gerando todos esses problemas. E é muito importante a gente falar disso, porque é um problema que ele acompanha o capitalismo até hoje, né? A gente até hoje vivencia essa realidade, né? A gente tem esse problema da expansão do Brasil, que ele é colonizado até hoje, e a colonização do Brasil ela se dá dessa forma. Eu trabalho com o meu grupo de pesquisa com uma comunidade tradicional em Paraty, no sul do estado do Rio de Janeiro, e a gente lida exatamente com esse problema, né, de como que as empresas, né, privadas, elas acabam invadindo esses espaços que são ocupados tradicionalmente por essas famílias, obrigando essas pessoas a se deslocarem, né, do local em que elas se estabeleceram por gerações, né, causando todo esse problema. Então, eu acho que é uma discussão que ela é pouco fomentada, né, fora do nosso âmbito acadêmico. E é uma discussão que fala exatamente sobre a estrutura da nossa sociedade, né? E é muito importante a gente pensar sobre isso, a gente pensar sobre classe, a gente pensar nas incoerências, né,
desses motores, né, que movem a nossa sociedade, para a gente pensar no que a gente consome, né? Porque nesses trabalhos de campo que a gente fez com essas comunidades, a gente teve muito contato com o termo, né, de turismo de base comunitária e como que a gente consegue mudar muito essa realidade a partir disso, né? Então, fomentando essas comunidades, né, fomentando o turismo com elas, para que, enfim, a renda consiga ali se estabelecer para essas comunidades. Mas, enfim, eu quero parabenizar a todos, porque eu não conhecia muito do Dostoiévski, e foi muito enriquecedor para mim. Achei que vocês usaram uma linguagem muito clara, consegui entender muita coisa, consegui trazer muitos insights. Então, de verdade, parabéns, gente. Foi bem enriquecedor. Muito obrigada. Para lembrar todo mundo, não esqueçam de preencher a lista de frequência. Eu coloquei ela de novo, lembrando que só dá para ganhar a carga horária se você preencher a das 2 aulas. Eu vou ler o comentário da Laís. Eu não sabia quase nada sobre a cultura russa. Eu amei muito saber sobre o Dostoiévski. Já tinha ouvido falar sobre ele nas aulas de história e saber mais sobre foi muito bom. Anotei todos os livros. Quero muito ler, os filmes quero assistir. A literatura é muito vasta e muitas vezes não sabemos disso e acabamos perdendo muito. Então, obrigado por compartilharem isso conosco. Muito obrigada. Alguém mais quer fazer um comentário final? O nosso tempo está benzinho no final, mas se alguém quiser falar uma última coisa, tudo bem. A Maísa tinha levantado a mão, você quer falar ainda? Na verdade, eu apertei por engano, mas parabéns pelo, pelo curso. Eu gostei muito. Não é, na verdade, eu faço mestrado, não é muito próximo do que eu pesquiso, mas eu tenho muito interesse por Dostoiévski, por literatura russa no geral, e achei muito interessante. Então, parabéns. Muito obrigada. Então, a gente encerra aqui. Muito obrigada de novo pela participação de todos. Foi um imenso prazer compartilhar esse momento com vocês e todo o nosso material. E tudo que a gente falou aqui. Vai ter uma segunda aula no dia 29. Não se esqueçam de assistir o filme para a gente conversar um pouco mais sobre ele. E é isso. Fiquem de olho nas redes sociais do Gelic para a gente continuar fazendo o nosso trabalho e vocês continuarem compartilhando com a gente o que vocês acham e o que vocês podem ter de sugestão até para a gente trazer aqui nos mini cursos. Boa noite para todo mundo e é isso. Obrigada. Obrigado.